A luz do ABS do seu veículo acendeu no painel e você não sabe por onde começar para realizar o diagnóstico do veículo? Acompanhe esse conteúdo até o final, que irei mostrar para você passo a passo e quais as ferramentas a utilizar para realizar o diagnóstico sem desmontar o veículo do seu cliente. Será necessário utilizarmos aqui um elevador para nos auxiliar, para que a roda esteja suspensa quando for necessário, para poder realizar o teste dinâmico da roda. E após isso, iremos precisar também de um scanner automotivo, aonde nós iremos ter acesso a todos os módulos de gerenciamento eletrônico do motor, da transmissão, do sistema de freio ABS, de climatização. Mas aqui no caso, nós queremos fazer o diagnóstico somente no módulo de gerenciamento do ABS do veículo, certo? Que ali nós iremos ter acesso aos códigos de falha, se é que existe algum código de falha. Então, nesse momento, já conseguimos aqui identificar o veículo pela montadora e iremos utilizar um recurso do scanner, que é a seleção automática de veículos, aonde o scanner tem a capacidade de identificar o veículo via gerenciamento eletrônico e identificar também o número de chassi. Com isso, o nível de assertividade do gerenciamento eletrônico será muito eficaz, pois a probabilidade de você escolher o veículo errado, escolher a motorização errada, acaba sendo reduzido. Como a gente pode observar, o scanner vem trazendo algumas informações importantes, algumas precauções de como utilizar o scanner corretamente. E vamos avançando. Nesse momento aqui temos duas funções disponíveis no menu principal, que é o diagnóstico e as funções de manutenção. No caso, nós iremos entrar aqui na função de diagnóstico, onde nós iremos conseguir visualizar se já houve algum defeito passado no veículo e de repente, na manutenção anterior, o mecânico não realizou o deletamento dos defeitos anteriores, pode ficar aqui armazenado. Ou podemos encontrar aqui até mesmo defeitos presentes, ou seja, defeitos que estão ocorrendo naquele exato momento. Então existe uma diferença de defeito presente e não presente. O defeito presente é quando o defeito está ocorrendo ao vivo naquele momento, e o não presente é quando o defeito já ocorreu em algum momento, já foi corrigido ou por manutenção, ou que até mesmo acontece, o componente acaba voltando a funcionar sozinho, sem ninguém acabar intervindo, mas o carro acabou gerando um código de falha, um DTC. Acessamos aqui o antibloqueio de roda do ABS. Um detalhe muito importante, que o sistema é ABS, mas existem os subsistemas, tá? Então, controle de tração, estabilidade, são subsistemas do sistema ABS. Então, o sistema principal é o ABS e os subsistemas é o que está agregado ao sistema principal, como controle de estabilidade, controle de tração, tá? São subsistemas que estão interligados ao sistema principal, que é o ABS. Logo em seguida, o scanner traz para nós uma advertência, né, para nós ficarmos atentos, aonde ele diz que nesse tipo de veículo não é possível utilizar o scanner automotivo quando o veículo estiver acima de 10 km por hora. Pode acontecer um acionamento de freio de emergência do veículo de forma inesperada. Então, por precaução, a montadora se preocupou que quando o veículo ultrapassar 10 km por hora, o scanner ficará inoperante. Acessamos então o código de erros e aqui traz para nós 3 códigos de falha. Sensor do pedal do travão, sinal incoerente, sensor de velocidade da roda dianteira esquerda, avaria elétrica, e sensor de velocidade da roda traseira direita, operação não realizada, tá? Logo à esquerda está o código de falha, C0040, 2.64, em seguida embaixo C0031, 2.01, C003A, 2.68. Um detalhe importante é ficar atento à primeira letra que vem antes dos números, pois ali já te dá mais ou menos o direcionamento da onde se encontra a falha, ok? Por exemplo, se for código P na frente, quer dizer que o defeito se encontra no sistema powertrain, que é motor e câmbio.
Código C, né, envolvido com módulo de carroceria, consequentemente está envolvido com módulos de carroceria. Tá? Código U, falha na unidade de comando, né, falha de comunicação entre módulos, por exemplo, tá? Entre outros, né, entre outras letras que podem aparecer durante o diagnóstico. Então, mais importante ainda do que só os números, também é a letra que aparece antes dos números. Bom, temos 3 códigos de falha, que possivelmente foi algum erro que houve no carro anteriormente, e atualmente o cliente não reclama de luz do ABS acesa. Atualmente o cliente não reclama de nenhuma luz do sistema de ABS acesa ao painel como advertência. Ou seja, possivelmente algum defeito que já ocorreu, esse defeito foi solucionado e provavelmente o mecânico anterior acabou não deletando os DTCs que geraram o código de falha. Mas antes de realizar qualquer procedimento no sistema de freio ABS, é necessário avaliarmos ali a boa condição da bateria. Mas quando o ABS entra em modo de funcionamento, quando o motor elétrico do ABS entra em funcionamento para poder gerar pressão hidráulica, para poder pressurizar as pinças de freio ou não, acaba consumindo muita corrente elétrica. Então, se a bateria não estiver em boa condição, pode gerar um código de falha no ABS que o mecânico acaba ficando, às vezes, concentrado no ABS e o problema está sendo gerado pela bateria que já está no final de sua vida útil. Então, qualquer diagnóstico que for realizar no veículo referente à injeção eletrônica, sistema de ABS, airbag, sempre deve ser analisado a condição da bateria e alternador. Nesse caso aqui, ele fala que a bateria está boa, mas necessita carregar, tá? Mas sempre que for para realizar um diagnóstico elétrico ou eletrônico do veículo, antes de desconectar qualquer coisa, antes de fazer qualquer procedimento de remoção ou instalação de componente, deve-se realizar teste da eficiência da bateria, onde você vai conseguir ali verificar a saúde da bateria. Nesta nova etapa, iremos usar uma ferramenta como se fosse a biblioteca do mecânico, onde é possível identificar o diagrama elétrico, sinais dos sensores, atuadores, tá? Oscilogramas, e assim trabalhar com valores de referência para você fazer um comparativo com o veículo. Para isso, tem que usar uma biblioteca de diagnóstico, onde eu consigo ver o diagrama elétrico, eu consigo ver para onde vai o cabo elétrico do sensor, qual é o terminal elétrico que esse cabo elétrico vai ligado ao módulo de gerenciamento, para qual conector ele vai ligado ao sensor, se é o terminal 1 ou terminal 2 do sensor. Então, a manutenção automotiva necessita de ferramentas para o mecânico não trabalhar às cegas ou na adivinhação. Então, inicialmente, temos que escolher a montadora do veículo. No caso, nós estamos trabalhando com um Peugeot. O modelo é 208, 1.6, 16 válvulas. E a partir daí, iremos acessar na biblioteca o módulo de elétrica, onde precisaremos analisar ali o diagrama elétrico e, após o diagrama elétrico, analisarmos ali os oscilogramas e teste. Neste momento, iremos acessar o módulo de elétrica, onde nós iremos encontrar diagramas elétricos e pontos de aterramento, freios ABS logo à direita, diagrama elétrico, e a partir dessa informação eu consigo saber para qual cabo elétrico e para qual terminal elétrico está havendo a comunicação. Então eu consigo enxergar o sensor, eu consigo enxergar à minha esquerda o módulo do freio ABS e consigo enxergar o cabo elétrico. Então, por exemplo, o terminal 1 do sensor de rotação da roda, ele está sendo conectado ao terminal 36 do módulo do freio ABS. O terminal 2 do sensor de rotação da roda está sendo conectado ao terminal 37 do módulo do freio ABS. Precisamos saber como é que é o oscilograma. Então, mais uma vez, analisando aqui o caminho do 36 ao terminal 1 do sensor. Muito bem. E como a gente pode ver, aqui no caso a imagem, tem apenas 2 sensores. Mas se eu descer mais a imagem, eu vou encontrar mais 2 sensores, que é o total de 4 sensores, um sensor por roda.
Esse carro, ele é um sistema de freio ABS de 4 canais. Nesta nova etapa, iremos verificar o oscilograma. Será que temos oscilograma nessa biblioteca? Encontramos então os sinais dos sensores de rotação da roda. E já temos aqui a imagem do oscilograma para realizar uma comparação de como deveria ser o sinal elétrico, certo? E qual é o sinal elétrico atual que está apresentando no veículo. Combinado? Então vamos analisar aqui, ó o desenho do oscilograma. O oscilograma ele contribui bastante porque vamos utilizar um osciloscópio. E o osciloscópio ele é melhor que o multímetro. Alguns colegas utilizam o multímetro como referência para testar. Sim, é possível testar com o multímetro também. Porém, com o multímetro eu consigo realizar a leitura média daquela tensão, daquela corrente, daquela resistência que está sendo gerada. E com o osciloscópio, a grosso modo falando, ele é um multímetro de gráfico. Então eu consigo analisar por meio de gráfico o que está acontecendo em tempo real com o sensor. Ou seja, se em algum momento o sensor trabalhar de forma incorreta, ele fica registrado no gráfico. O interessante é que nessa biblioteca, nós conseguimos aqui também analisar, na função oscilogramas, como devemos configurar o nosso osciloscópio. Então temos aqui na parte inferior esquerda e na parte inferior direita valores para nós configurarmos o osciloscópio para conseguir encontrar esse gráfico que está em nossa tela. Então ele dá um exemplo aqui, canal A igual a 0,400 mV tensão contínua, ou seja, a amplitude do sinal do osciloscópio eu tenho que configurar com 400 mV tensão contínua. À minha direita, eu tenho aqui o tempo, certo? Então, o tempo é para configurarmos com o nosso osciloscópio com 2 milissegundos, para poder encontrarmos esse valor que está na nossa tela. Pode ser que você tenha um osciloscópio que não tenha essa configuração exata de 400 mV. Então, você vai ter que encontrar uma configuração mais próximo possível dos 400 mV e que você consiga visualizar com nitidez e que você consiga fazer uma boa interpretação do gráfico para identificar se o sensor está trabalhando com eficiência ou não. Correto? Nesta mesma biblioteca, temos algumas informações abaixo de onde devemos ligar o cabeamento do osciloscópio. Então ele diz ali para nós, ligar entre o terminal 27 e o terminal 1 do sensor, correto? Então já indica para você aonde você deve conectar o cabo elétrico das pontas de prova do osciloscópio. Com o oscilograma já em mãos, vamos agora localizar o sensor de velocidade da roda do veículo. Então já localizamos, vamos desconectar o sensor de velocidade da roda. E antes de conectarmos o osciloscópio, devemos realizar uma seguinte medição. Será que este sensor está recebendo alimentação elétrica do gerenciamento eletrônico do veículo? Vamos ter certeza agora quando utilizarmos o equipamento multímetro para verificarmos se este sensor está sendo energizado pelo veículo. Como podemos verificar, o nosso multímetro tem a opção de 20 volts contínua. Por que 20 volts contínua, galera? Pelo seguinte motivo. Este tipo de componente do veículo, especificamente neste carro que estamos mexendo, ele trabalha com uma tensão elétrica nominal de 12 volts. Então, com a ignição do veículo ligada e o nosso multímetro na escala de 20 volts tensão contínua, deve-se chegar tensão de bateria, tá? Então, se a bateria consta 12,5 volts, deve-se chegar o mais próximo possível de 12,5 volts. Se a bateria se encontra com 11 volts, deve-se chegar o mais próximo possível de 11 volts. Se a bateria se encontra com 10 volts, deve-se chegar próximo dos 10 volts. E assim por diante, ok? Vamos ver qual é a alimentação elétrica neste sensor. Chegou então 10,25 volts, aproximadamente.
vale a pena realizar uma segunda medição. A segunda medição que vale ser realizada é você fazer um comparativo de tensão de bateria. Então, vale a pena fazer sempre o comparativo. Realizou a medida no sensor, vale a pena ir na bateria e realizar também a medição na bateria, pois pode haver uma grande divergência. A divergência vai existir, mas é pequena. Mas haver grandes divergências já não é correto. Vamos continuar então com o nosso diagnóstico. Será necessário elevar o veículo para que as rodas se separem do chão, ok? A roda tem que estar suspensa, sem contato com o solo. Neste momento agora, nós iremos ligar o cabeamento do osciloscópio. Será necessário sempre ligar um dos cabos do osciloscópio na parte estrutural do veículo ou até mesmo no negativo da bateria. Neste momento, estamos ligando o cabo colorido na cor amarela para pegar o sinal de referência do sinal do sensor do ABS. Não é recomendado que você fure o isolamento do cabo elétrico, que pode prejudicar o condutor elétrico do sensor. Um detalhe importante, deve-se assegurar o bom encaixe da ferramenta do osciloscópio para que não gere ruídos da leitura. Neste momento já está pegando um pequeno ruído. Por quê? Este sensor ele pega sinal na parte de trás do rolamento. E na parte de trás do rolamento ele tem um anel magnético. Esse anel magnético tem diversos ímãs com polaridades norte e sul, que pode variar de 88 a 96 polos de acordo com o modelo do carro. Mas um detalhe muito importante, antes de realizarmos a leitura definitiva, é necessário configurarmos. Então, nesse momento, estamos configurando a amplitude do sinal. Como vocês podem observar, nós configuramos em 500 mV, pois este equipamento não tinha a opção de 400 mV tensão contínua. Então, o mais próximo que eu encontrei para realizar a leitura foi de 500 mV. E nós iremos testar para ver se é possível ou não que o gráfico fique em boa condição de leitura, de boa interpretação também. Agora nós vamos configurar o tempo. Configuramos o tempo em 1 milissegundo. Então agora vamos realizar o giro manual aqui com a própria força do braço, muita velocidade, só que não, né? O que acontece? Como vocês puderam observar no gráfico do oscilograma do nosso computador, ele falava que o teste deveria ser realizado, conforme o gráfico, a 11 km por hora. Estava a imagem, né, de referência do oscilograma a 11 km por hora. Atingir 11 km por hora com a força do braço é um pouco difícil e, porém, mais difícil ainda é você manter 11 km por hora utilizando os seus próprios braços. Então, o que pode acontecer nesse momento da leitura é você realizar o teste e você vai dar picos de velocidade ali na roda e não vai ter um gráfico exatamente igual ao valor de referência da nossa biblioteca, do nosso oscilograma, referência, ok? Mas é possível sim analisarmos o gráfico e observar que os valores que apresenta no gráfico não estão exatamente igual aos valores do nosso computador. Neste momento ele apresenta um certo funcionamento, ele apresenta ali uma certa atividade de leitura do sensor, mas não está igual. Qual é a próxima etapa do teste, então, a ser realizada? A próxima etapa do teste, você deve certificar que o cabeamento do osciloscópio está bem instalado para evitar que gere ruído em nossa leitura. Você deve retirar a roda do veículo para remover o sensor e realizar teste do sensor em bancada para, assim, ter certeza se o problema está no sensor ou se o problema pode estar no anel magnético que fica no rolamento. Se o anel magnético estiver danificado, pode fazer com que o sensor trabalhe de forma incorreta. Agora, na nova etapa, no elevador, para removermos as rodas com segurança, removemos o sensor e testarmos em bancada. Para assim, agora, nesse momento, verificarmos se o problema se encontra no sensor ou no anel magnético do rolamento do freio ABS.
E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar aquela curtida, ativar o sininho para que novos conteúdos possam ser avisados para você de conteúdos relacionados a diagnóstico e dicas técnicas. E se você teve algum problema com o sistema de freio ABS e você conseguiu solucionar, coloque aqui nos comentários quais foram os recursos que você utilizou para realizar o diagnóstico. Até mais!